Bom, pessoal, vamos ficar de pé? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Podemos sentar. Então vamos lá. Meu nome é Márcio Matos, sou leigo, tá? Casado, pai de 2 filhas. Tenho 30 e poucos anos de caminhada na Renovação Carismática Católica. Sou teólogo, professor, leciono Mariologia, escrevo sobre o assunto, pesquiso Nossa Senhora. Vim falar para vocês hoje sobre Maria. Nessa aula introdutória, nesse início, nesse momento inicial, nós vamos falar então de Maria de forma bem ampla, bem geral. Tudo que eu puder abordar com vocês no pouco tempo que temos hoje, a gente vai abordar. Então depois eu vou abrir um espaço para que vocês façam perguntas. E aí eu vou tentar responder todas as perguntas de vocês também. É só o início, mas eu quero que vocês entendam um ponto de partida principal. O que é a consagração à Nossa Senhora? A consagração, a escravidão a Maria pelo Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. A consagração, na verdade, é a Jesus, pelas mãos de Maria. Então a gente costuma falar a consagração à Nossa Senhora, também a ela, mas a consagração de fato é a Jesus pelas mãos de Maria. E nessa consagração, nós nos comprometemos com o auxílio de Maria, com a ajuda de Maria, com a intercessão de Maria, com o exemplo de Maria, nós nos comprometemos a viver mais e melhor as promessas do nosso batismo sacramental, que alguém fez por nós, os nossos pais e padrinhos. Então, a maioria de nós foi batizado ainda criança e alguém assumiu esses compromissos por nós. E na consagração, nós vamos refazer esses compromissos, tá? O batismo é um só, mas a gente consagração, tá bom? Ficou claro? Então tá bom, vamos falar sobre Maria. Vamos iniciar lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, para ficar bem fácil, a gente vai logo para a Bíblia, porque aí não fica nenhuma dúvida. E o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? E o anjo lhe respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, o poder do Altíssimo vai te cobrir com sua sombra, por isso o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este é o 6º mês para aquela que chamavam de estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Bom, nesta passagem já existe muita coisa. É muito interessante
que algumas pessoas que não são católicas gostem de dizer assim: Maria não tem importância, pouco se fala de Maria na Bíblia. Isto não é verdade. Maria aparece de Gênesis a Apocalipse. No Primeiro Testamento nós vamos encontrar algumas prefigurações de Nossa Senhora. No Segundo Testamento, no Novo Testamento, nós vamos encontrar algumas passagens que falam dela diretamente. Mas é fato que nos evangelhos, Maria não é o ponto central. O ponto central é Jesus. Afinal de contas, os evangelhos não são a biografia de Jesus. O que é uma biografia? A biografia é a história da vida de alguém. Então, quando você lê a biografia de um personagem histórico qualquer, conta o seu nascimento, a sua infância, a sua adolescência, sua vida adulta, o que ele realizou, o que ele deixou de realizar. Isso é uma biografia. Os evangelhos não são a biografia de Jesus. Os evangelhos são a mensagem de Jesus. Jesus veio a esse mundo para nos anunciar a boa nova da salvação. Ele veio para nos ensinar. Ele nos deixou a sua mensagem. Então os evangelistas, eles não estão preocupados em preencher dados biográficos. Tanto que uma pergunta muito comum é: por que não aparece nada sobre Jesus dos 12 anos aos 30 anos? Porque não interessa para a nossa salvação. Porque não é importante para aquilo que o Senhor veio fazer. O Senhor veio nos anunciar a salvação. Ele veio nos ensinar o reino de Deus. Ele veio nos ensinar a nossa fé. Ele veio revelar a nossa fé. Ele não veio para que a gente ficasse sabendo que com 12, com 13, com 14 aconteceu isso ou aquilo. Isso seria uma biografia. Então entenda o que são os evangelhos. Os evangelhos são a boa nova de Jesus Cristo. Sendo a boa nova de Jesus Cristo, é natural que Maria apareça, mas não apareça tanto. Apareça de acordo com aquilo que é necessário, para que a gente compreenda, como nessa passagem em Lucas, olha, esta mulher é a escolhida de Deus, que já foi anunciada lá por Isaías. Uma virgem vai conceber, vai dar à luz a um filho, e ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Esta passagem prefigura e profetiza a vinda de Jesus através de Maria. Maria é essa virgem. Uma menina que aqui, vejam bem, Maria, nesse momento em que recebe o anúncio do anjo Gabriel, tem por volta de 12 anos de idade. Guardem bem esse número. 12. Não é 13, não é 14, não é 15, não é 16, porque tem uma variação de números por aí que deixa qualquer um maluco, né? Você vai num lugar e escuta 15, você vai no outro lugar e escuta 14, são 12 anos de idade. Por quê? Olha, não é difícil da gente entender. Tudo na Bíblia tem um motivo. Os números são simbólicos e são importantes. Quantas são as tribos de Israel? Quantos são os apóstolos? Pois é. Na igreja, nós temos uma memória que é celebrada em novembro, que é a apresentação de Maria no templo. Uma memória que no Brasil é facultativa, mas em Roma é obrigatória e na igreja ortodoxa é festa. É uma memória importante, baseada numa tradição que, segundo Paulo VI, apesar daquilo que tem de apócrifo, tem um imenso valor exemplar. Essa tradição diz que Joaquim e Ana não podiam ter filhos. E muito frustrado, certo dia, em que isso lhe foi dito no templo, sua oferta foi recusada, Joaquim, desolado, vai para o deserto. Fica 40 dias em oração. Ana pensa assim: pronto, perdi meu marido. Ela também ora, e os dois muito tristes porque não tinham filhos. Segundo um apócrifo, o que vai acontecer aí? O anjo vai visitar Joaquim e vai dizer para ele que as preces dele foram ouvidas. Ana também vai receber essa mesma notícia.
E ela tinha um compromisso com o Senhor, ela fez um compromisso com o Senhor. Se o Senhor me der um filho ou uma filha, eu vou colocá-la a serviço do Senhor. Bom, veio Maria. Maria nasceu. Alegria para Ana e Joaquim. Porque na cultura judaica, não ter filhos significava ser amaldiçoado por Deus. Na cultura judaica, a bênção tinha ligação com a fartura, com a prosperidade não financeira, a prosperidade de bênçãos, ter filhos, ter muitos filhos. Isso era importante dentro da cultura judaica. Um casal que tivesse numerosos filhos era um casal tremendamente abençoado. E não é difícil de entender. Era um povo que boa parte viveu no deserto. Eram tribos nômades, seminômades. Precisavam de mão de obra, precisavam de filhos, precisavam de uma tribo grande para cuidar de todos os afazeres. Então, famílias numerosas eram sempre vistas como bênção. Bom, Maria vai nascer. Quando Maria nasceu, ela ficou com Ana e Joaquim por volta de 3 anos, segundo esta tradição, até terminar o período da amamentação. Aí vai acontecer a apresentação de Maria no templo. A apresentação de Maria no templo, ela sendo levada ao templo para ser entregue ao sacerdote, que vai cuidar dela, e ela vai estar ali para ser educada, para aprender e para servir a Deus. A gente tem um paralelo interessante. Na Igreja Ortodoxa, eles acreditam que Maria no templo significa que enquanto ela lá estava, ela estava sendo preparada para ser Theotokos, mãe de Deus. É muito interessante porque até o Islã, até os nossos irmãos muçulmanos, tem um capítulo inteiro no Alcorão falando de Maria. E eles tratam disso. Eles falam que enquanto ela esteve no templo, quem cuidava dela era Zacarias. Olha só que interessante. Tem muita coisa ligada aqui, que às vezes a gente deixa passar por não conhecer as nossas tradições e a nossa fé muito bem. Mas chega um ponto. Quando Maria está a completar 12 anos, está para chegar suas primeiras regras, ela não pode mais permanecer no templo. Porque uma mulher na cultura judaica nesse período era considerada impura. E tudo que ela tocasse ficava impuro. Se Maria estivesse no templo nesse período, ela tornaria o templo impuro. Ela então vai ser dada em casamento a José. José é jovem, gente. José não é velho. Tem estudos sobre São José muito avançados hoje, muito claros. Tem uma matéria que estuda São José e se conclui hoje com muita clareza que São José, quando se casou com Maria, tem a idade de um jovem judeu para receber a esposa. Ou seja, Maria tem por volta de 12 anos. José tem entre 18 e 25 anos. É a idade de um jovem judeu para se casar. Isso tudo vai fazer muito sentido depois. Mas olha só que bonito. Tem um ponto aqui que precisa ser considerado. O anjo vem e anuncia a Maria que ela será a mãe do Salvador. Isso aconteceu antes de suas primeiras regras. Por quê? Há uma tradição antiga que diz que Jesus foi gerado no primeiro momento, na primeira ovulação, no primeiro óvulo de Maria. Por quê? Porque Jesus é o princípio de todas as coisas. Aquele que é o alfa, aquele que é o princípio de todas as coisas, não podia ser gerado no segundo, no terceiro, no quarto, tinha que ser no primeiro. Tudo ali é milagroso, tudo ali é maravilhoso, tudo ali é interessantíssimo. Maria se vê nesta situação, recebe a visita do anjo Gabriel, e o anjo Gabriel diante dela diz a ela algo grandioso: Ave,
cheia de graça. Ave cheia de graça. O texto original foi escrito no grego, não foi escrito em português. Vejam, se você pegar uma Bíblia católica, vai estar escrito como eu li para vocês. Ave cheia de graça, ou alegra-te, porque ave significa alegra-te, cheia de graça. Se você pegar uma Bíblia protestante, vai estar escrito agraciada. Não vai estar escrito cheia de graça. E por quê? Porque o tradutor do texto não foi fiel ao texto. O tradutor do texto protestante, ele tem uma intenção, diminuir a importância de Maria. Então ele não quer dizer que ela é cheia de graça. Ele prefere dizer que ela é agraciada. Ah, mas agraciada e cheia de graça é a mesma coisa. Tem até música católica que diz que ela é agraciada. O que é agraciada? Agraciada é toda e qualquer pessoa que recebeu pelo menos uma graça. E o que é ser cheia de graça? Aí é que está a diferença. Agraciada ou agraciado é qualquer um de nós aqui. Todos aqui são agraciados porque já receberam uma ou mais graças de Deus. Cheia de graça, só aqui. No Novo Testamento, só neste ponto, o verbo grego vai estar desse jeito. De forma definitiva. Que haritomene. Quando se traduz para o latim, gratia plena. Plena da graça. Absolutamente cheia. Totalmente repleta, sem nenhum espaço vazio. Deus colocou toda a graça ali. Isso é ser cheia de graça. Então isso não é coisa qualquer. Nenhum outro personagem na Bíblia, claro, tirando Jesus, que é Deus, tá? Vai receber este título. Você não vai ter nenhuma menção dessa. Ah, mas Estevão estava cheio da graça num dado momento. Pois é, o verbo lá é outro. É temporário. É passageiro. A graça estava em Estevão naquele momento. Maria é cheia de graça, de modo definitivo. Olha, tem algumas pinturas na Idade Média que são muito bonitas, que mostram o anjo Gabriel com um dos joelhos no chão. E há uma ideia muito interessante, que o anjo, quando anunciou a Maria, prostrou-se diante dela. Agora eu quero que você entenda o que é prostrar-se. Porque o texto bíblico não diz que o anjo colocou o joelho no chão, mas diz que ele se prostrou. Eu vou mostrar para vocês. O que é prostrar-se? Alguém arrisca? Não. É próximo a isso. Prostrar-se é rebaixar-se. Prostrar-se é uma atitude interior que se reflete no exterior. Vamos dar um exemplo bem claro. Na missa nós temos um momento de adoração. Quando nós adoramos o santo sacrifício no altar. E aí nós dobramos os nossos joelhos. Primeira pergunta. Todo mundo que dobrou os joelhos se prostrou na presença do Senhor? Não. Tem gente que está conversando, olhando no relógio, olhando no celular, olhando em volta. Não está prostrado na presença do Senhor. Mas nós temos pessoas, né, que às vezes estão ali, mas por uma condição de saúde, não tem as pernas, ou uma condição que lhe impede se ajoelhar, pela idade, por qualquer outra doença, a pessoa não pode se prostrar
não pode colocar os joelhos no chão, mas ela ali de pé ou sentada, do jeitinho que dá, ela se prostra na presença do Senhor. Vocês entenderam? Nem todo mundo que se ajoelha na hora da missa está adorando a Deus. Porque quem não está adorando com o coração no altar, está com os olhos no celular, ou no vizinho, ou nisso, não está prostrado, só está ajoelhado. Agora, aquele que não pode se ajoelhar, por qualquer outro motivo, mas está ali de coração. Então a pessoa tem artrite, a pessoa não tem as pernas, a pessoa não pode se ajoelhar. Mas se ela pudesse, ela ajoelhava. Mas o coração está prostrado. Dá para entender então que prostrar-se é uma atitude interior, que se reflete no exterior. Quando se diz que o anjo Gabriel se prostrou diante de Maria, foi por causa do que ele disse. Ave cheia de graça. Ao reconhecer que ela é cheia de graça, ele está dizendo, há mais graça em ti do que em mim. Eu sou menor. Ele se reconhece menor do que ela. Ele reconhece o tamanho de Maria. Maria é a maior criatura de Deus. E nós vamos chegar a essa conclusão juntos, se Deus quiser, até o final hoje. Tá? Mas eu quero que vocês percebam o que está se desenrolando aqui. Maria não foi escolhida aleatoriamente. Eu acho tão triste quando a gente escuta um irmão separado dizendo Maria era uma mulher qualquer. Eu não gosto disso. É ofensivo. É triste. Ele não sabe do que está falando. Eu sempre digo para os meus alunos, vou aproveitar que está gravando, porque eu sempre digo mesmo. Se alguém chegar para você e disser Maria era uma mulher qualquer, responda assim, com todo respeito. Mulher qualquer é a senhora sua mãe, porque foi ela quem deu à luz a um filho qualquer que é você. Maria deu à luz ao Santo dos Santos, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Ele não é um filho qualquer e ela não é uma mãe qualquer. Não esquece de dizer com todo respeito. Tá bom? Que é para não deixar o irmão chateado. Entendeu? Faça isso com jeito, com amor, com caridade. Mas faça, tá? Porque chega de levar desaforo para casa. Maria é a mulher que Deus escolheu, segundo o catecismo da igreja, desde toda a eternidade. Ele a fez para isso. Ele a fez para isso. Ele a planejou. Se a gente for no proto-evangelho, lá no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15, logo após a queda do homem, Deus olha para a serpente e diz o quê? Porém disputa, porém ódio, dependendo da tradução, entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta lhe esmagará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha só, percebe só, um versículo da Bíblia, Gênesis 3,15, é chamado proto-evangelho porque é o protótipo do evangelho. Sintetiza os evangelhos. Uma mulher que gera um filho que vai esmagar a cabeça da serpente, ainda que ferido. Sintetiza os evangelhos. Está tudo ali. Porém, ódio entre ti e a mulher. Deus colocou a mulher na briga. Não foi ela que pediu para entrar. Entre a tua descendência e a dela. Aqui uma coisa importante da gente saber. Esta lhe esmagará a cabeça. Esta quem? Descendência. Então, no texto bíblico, quem esmaga a cabeça da serpente é Jesus. E tu lhe ferirás o calcanhar. E de fato, quem é que vai ser preso, torturado, machucado e morto na cruz? Calcanhar é aquilo que é frágil. Quem vai ser morto na cruz? Jesus. Só que esse, com o calcanhar ferido, esmagou a cabeça da serpente e na cruz venceu o pecado, a morte e o diabo. Mas Maria está na briga. Tem algumas pinturas antigas bonitas, onde está Nossa Senhora, o pé de Nossa Senhora e o pezinho do menino Jesus juntos, assim, pisando na cabeça da serpente. Não está errado dizer que Nossa Senhora esmaga a cabeça da serpente, mas no texto bíblico é Jesus.
Eu preciso entender direitinho o que diz a Bíblia, entender direitinho o que diz a nossa fé sobre Maria. De fato, ela colabora, ela coopera, como diz Santo Agostinho, coopera com a nossa salvação, trabalha em favor disso. Veja, quando o anjo chega diante dela e lhe faz um anúncio, ela fica sem entender naquele momento, não o projeto de Deus, mas a única preocupação dela é como isso se fará. Como isso se fará. Só essa é a preocupação de Maria. Santo Agostinho, quando estuda esse texto, ele vai chegar a uma conclusão belíssima. Ele vai dizer, eu percebo aqui que Maria, enquanto esteve no templo, ela devia ter um voto com o Senhor. Um voto de pertencer somente a Ele, de permanecer sendo só dele. Porque o único incômodo dela naquele momento é como isso se fará. Vejam, raciocina comigo. Vamos lá no pensamento de Santo Agostinho. Por que ele pensou assim? Por que ele pensou desse jeito? Ora, Maria está casada. Casada. Voltemos no texto. O anjo visitou uma mulher que foi desposada de um varão chamado José da casa de Davi, correto? A tradução melhor é essa, desposada. Desposada é tomada por esposa. Tomada por esposa, Maria está casada com José. Ah, mas tem uma tradução da Bíblia que diz prometida, ou comprometida, ou compromissada. Entendam. O casamento judaico se dava em duas etapas. Na primeira etapa, se estabelecia o compromisso. Então as famílias estabeleciam que o casamento ia acontecer. Quando as famílias fechavam um acordo de casamento, o casamento já era válido. Não havia ainda a obrigação mútua de dormirem juntos, mas o casamento ainda já era válido. De maneira que o jovem, o moço, o rapaz, José, vai agora fazer o quê? Preparar a casa, preparar o ambiente, construir se necessário, fazer tudo o que for necessário para receber sua esposa. E Maria vai preparar o enxoval. Vai fazer tudo aquilo que é parte dela. E a moça vai esperar o rapaz, que pode vir buscá-la a qualquer momento, de dia ou de noite. Por isso, Jesus vai contar uma parábola das 10 virgens. E vai dizer que as noivas têm que estar com a lâmpada acesa, cheia de óleo. O que você não sabe é que ali só tinha óleo para queimar 4 horas. Então, para você manter aquela lâmpada acesa a noite inteira, você precisava estar em vigília. Porque mais ou menos a cada 4 horas ia acabar todo o óleo dali e apagar. Tá? E nós vamos ter 2 grupos de moças, né, com Jesus. Um que está em vigília, a noiva e as damas de companhia. E o outro grupo que não está vigiando. Não está vigiando. Então, para vocês entenderem, o casamento tem 2 etapas. Na primeira etapa, ele é válido, só pode ser desfeito por viuvez ou por repúdio, que é o divórcio. Por isso, você vai encontrar José no começo do Evangelho de São Mateus dizendo que José pensou em repudiá-la em segredo, porque já é casado, é casamento, tá? É casamento. Essa primeira etapa do casamento judaico vai durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, o necessário, até que tudo esteja pronto. O rapaz vem buscar a moça. Aí ele vai levar a moça consigo, vai consumar o casamento, e aí vai ter a festa de bodas que leva 1 semana, como nas bodas de Caná. Então vejam só, nesse período em que a primeira etapa do casamento já aconteceu, o anjo aparece. O anjo fala a Maria. O anjo diz o que vai acontecer. Sabe que tem uma coisa muito interessante, que me intriga bastante? Eu sempre lembro disso. Lá em Nazaré tem a Basílica de Nossa Senhora. A Basílica que guarda o local da Anunciação. É belíssima. Ela tem níveis. Na parte mais baixa
tem uma parte ainda da casa de Maria. Tem restos ali da casa. O restante só tem os alicerces, depois eu conto essa história. Mas o local onde está a entrada da parte da casa tem um altar. É o único altar do mundo que está escrito. Está em latim, mas está escrito assim: e o Verbo se fez carne. Aqui. Porque foi ali. Porque foi ali naquele lugar. Agora, o mais intrigante, porque quando Maria concorda, eis aqui a escrava do Senhor, naquele momento, ela é fecundada pelo Espírito Santo. Ela é engravida naquele momento. Ali inaugura a plenitude dos tempos. Ela é engravida naquele momento. O mais interessante é que a casa de São José é pertinho. Se você pegar o local onde estão os restos da casa de Maria, e você atravessa o pátio, ao lado da Basílica, que tem um convento dos franciscanos, se atravessa o pátio, você chega numa outra igreja, atrás do convento. É a igreja que guarda os restos da casa de São José. É pertinho. São José morava a poucos metros de Maria em Nazaré. Coisa de 100, 200 metros talvez. E aí você vê aquela distância, se pergunta assim, escuta, o anjo Gabriel veio aqui, anunciou para Nossa Senhora que ela ia ser a mãe do Filho de Deus. Custava ele ter dado uma passadinha na casa de São José? Ele precisava ter arrumado esse rolo todo. Ele não podia falar, já que eu estou aqui, né? Ó, José, peraí, quero falar com você. Ele não podia ter feito assim? Não. Porque Deus tem sua maneira de fazer as coisas. Ele tem seus planos. Maria recebe esse anúncio já casada. Ela aceita fazer a vontade de Deus quando ela percebe que tudo vai ser de Deus. Quando o anjo explica para ela o que vai acontecer, o temor desaparece do seu coração. Porque se ela pretende ser só de Deus, não há problemas. Por que Santo Agostinho chega a essa conclusão? Olha só, Santo Agostinho era um cara muito inteligente. Ele olhou e falou assim, mas peraí, ela está casada com ele, não está? Só falta agora ele vir buscar ela para morar junto, não é? Então ela sabe que, como toda boa esposa judia, todo marido judeu vai querer ter numerosos filhos. Ela está casada, o anjo chega e fala para ela, você vai ser mãe. Qual é a primeira conclusão lógica na cabeça? Ó, meu marido vai vir buscar, vou morar com ele, vou ser mãe. Não é essa a conclusão? Pois é, mas ela pergunta, como isso se fará? Pois não conheço homem algum. E Santo Agostinho então percebe, ela deve ter um voto com Deus. Ela deve ter um voto entre ela e Deus, no período em que ela estava no templo, de pertencer somente a Deus. Isso já deve estar ali. Não é algo comum, mas Santo Agostinho percebe nas entrelinhas. Ele fala, não faz sentido a pergunta dela. A pergunta dela foge do contexto. Porque se ela está casada, ela deveria deduzir que ela vai engravidar do marido. Mas de repente ela escuta aquilo e ela pergunta para o anjo. Quando ela escuta do anjo, o Espírito Santo descerá sobre ti. A sombra do Altíssimo te envolverá. Quando ela percebe que tudo é da parte de Deus, ela diz, eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela concorda, sem reservas. Mas o anjo vai mais longe. Ele não avisa José, mas ele conta para ela, olha, Isabel, tua parenta, está grávida. E Maria, então, faz o quê? Vai arrumar as coisas e vai fazer uma viagem. É claro que ela falou com São José que ela ia viajar. É claro que ela deve ter dito algo a São José sobre o que aconteceu. Mas é importante que vocês percebam. Tem muita gente aqui que pensa, Maria viajou sozinha. Ninguém viajava sozinho naquela época. Só se viajava em caravanas. Por quê? A viagem de Maria, de Nazaré, até a região de Encarem, onde está a Igreja da Visitação, aonde Maria encontrou Isabel, tem mais ou menos 130 quilômetros.
Era uma viagem feita a pé. No máximo no lombo de um animal, mas numa caravana. Um grupo de pessoas, de comerciantes, que está indo de uma região a outra. E Jerusalém é um grande centro. Então toda hora tinham caravanas indo para Jerusalém e vindo de Jerusalém. Maria foi. Passou 3 meses lá. A serviço. A serviço. E aí a gente olha para tudo isso e pensa, aquela que é a maior criatura de Deus, a mais digna, a mais pura, a mais santa, a que ele elevou pela sua humildade ao mais alto lugar nos céus. Ela não é Deus, ela é criatura, mas é a mais alta criatura de Deus. Ela é rainha dos anjos. Ela está acima dos anjos. Santo Agostinho e outros santos dizem que a intercessão de Maria é maior do que a intercessão de todos os santos da igreja juntos. Olha só o tamanho dessa mulher. E a primeira coisa que ela faz, ela vai servir. Você vai ser a mãe do Filho de Deus. Mas tem um serviço ali para você, viu? Ela vai servir. Não é como a gente, né? A gente não é assim. A gente assume um cargo na igreja, de coordenador de alguma coisa, começa a achar que é gente, começa a achar que é importante, fica arrogante, medíocre, pisa nos outros, maltrata os irmãos. Eu sei que aqui não acontece isso, é só lá na minha paróquia. Mas é bom de falar, né? A gente precisa pensar nessas coisas. Essas coisas são importantes da gente refletir. Começa a achar que é alguma coisa. Lembram do evangelho de domingo? Ô senhor, tem uma vaguinha aí na sua direita, uma na sua esquerda. Eu estou a fim de sentar aí com o senhor. Tem jeito? Não é assim? Olha, agora eu estou coordenando uma pastoral. Ó, vou sentar do lado de Jesus quando morrer. Filho, não é por aí não. Eu não sei o que você tem na cabeça, mas não é por aí não. Maria sempre se fez a menor. Se colocou a serviço. Maria é chamada Arca da Nova Aliança. Vocês sabem por quê? E aí nós voltamos lá no começo do que eu disse para vocês. De Maria se fala na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Nós vamos encontrar prefigurações fantásticas sobre Maria e o cumprimento disso no Novo Testamento. O que é a Arca da Nova Aliança? O que é a Arca da Aliança? Lá no Primeiro Testamento. A Arca da Aliança é uma arca de madeira que Deus mandou fazer. Deus deu as medidas da arca, escolheu a madeira, mandou fazer de madeira de acácia, uma madeira incorruptível. Se algo era feito para durar, era feito com essa madeira. Deus mandou revestir de ouro por dentro e por fora. Deus mandou fazer uma tampa de ouro e colocar em cima um propiciatório, e no propiciatório 2 querubins de ouro batido. Deus mandou fazer imagens. Olha só. Os nossos irmãos separados pularam essa parte. É duro não conhecer a Bíblia, né? Deus mandou fazer tudo isso para colocar ali dentro 3 milagres de Deus. As tábuas da lei, a palavra de Deus, que foram entregues no Sinai. Um pote de barro contendo uma porção do maná. O pão que caía no deserto e alimentava o povo. E o cajado de Arão, irmão de Moisés, que simboliza o sacerdócio levita. Então ali dentro nós temos a palavra de Deus, uma espécie de contrato com o seu povo. Minha presença está aqui, na Shekhinah. Minha presença está aqui. É um contrato com o povo, ali estão os termos, você tem que viver isso para caminhar com Deus. A provisão, o pão da provisão, o sacerdócio, a condução espiritual, está tudo ali. E aí Maria vai ganhar esse título. Arca da Nova Aliança. Maria tem muitos títulos.
A irmã brincou comigo quando eu cheguei, mas eu não esqueci. Tem gente que pensa assim, Nossa Senhora Aparecida deve ser diferente de Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora Guadalupe deve ser parente de Nossa Senhora de Lourdes. Não conseguiram entender uma coisa simples. Uma mesma mulher pode ser chamada de muitas formas diferentes. Pode ser chamada de mãe, de tia, de avó, de amiga, de filha, de colega, de amor. Mas é a mesma mulher. Títulos são apenas títulos. Maria tem muitos. Por causa de aparições, por causa de situações locais, por causa de situações do povo, culturais. Nossa Senhora não tem traços portugueses como em Fátima, nem franceses como em Lourdes, nem olhinhos puxados como em Akita, no Japão, nem é negra como Nossa Senhora de Montserrat. Nossa Senhora é uma mulher judia. E os traços físicos de Maria eram traços de uma mulher judia. Mas por que quando a pessoa vê Maria em Portugal, ela se parece com uma senhora portuguesa? É mais fácil de você identificar a mãe com os filhos, quando a mãe se parece com os filhos. Por isso, Guadalupe tem traços indígenas mexicanos. Nossa Senhora sabe se aproximar, sabe ser mãe, sabe se fazer próxima. É isso. Mas vamos lá. O título, a Arca da Nova Aliança. Pensem comigo. Na primeira arca nós temos as tábuas da lei. A palavra de Deus em tábuas de pedra. No ventre de Maria, que é a arca que Deus fez. Ao invés de dar as medidas, foi Ele mesmo que esculpiu na largura, na altura e na profundidade. Ele encheu de graças, revestiu de beleza e de graça, de bênçãos e virtudes, no lugar do ouro. Se aqui temos as tábuas da lei, aqui temos o prólogo do Evangelho de São João. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É a palavra de Deus viva dentro do ventre de Maria, que é uma arca viva. Se aqui nós temos um pote de barro com o maná, o pão da provisão, aqui nós temos João 6. Seus pais comeram maná no deserto e morreram. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come minha carne terá a vida eterna. O pão vivo numa arca viva. Se aqui nós temos o cajado de Arão, que simboliza a escolha de Deus, o cajado que floriu, o sacerdócio levítico, aqui nós temos aquela de quem se diz, na carta aos Hebreus, sobre o sacerdócio. Este é o verdadeiro sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, numa arca viva nós temos palavra viva, pão vivo, sacerdócio vivo, Jesus. Jesus é tudo isso. Quando Maria visita Isabel na região montanhosa de Jerusalém, em Karen, eu conheço o lugar, Sion tem uma casa lá, bem de frente com a visitação. Afonso Ratisbonne, que era o fundador, era tão apaixonado por Maria que ele pediu para ser sepultado olhando para a visitação. Então tem a casa, tem um vale e se ergue a montanha, tem a igreja lá em cima. No cemitério religioso da casa, está lá o túmulo dele bem de frente, do outro lado do vale. Apaixonado por Maria. Então olha só, nessa região, Maria encontrou Isabel. E o que ela ouviu de Isabel? Que alegria, que honra está diante de mim, a mãe do meu Senhor. De onde me vem essa honra? O que vocês não sabem é que muito tempo antes, a Arca da Aliança, a primeira, ela chegou a Jerusalém, na região montanhosa, e Davi foi ao encontro dela. E quando Davi encontrou-se com a arca,
Assim como João Batista exultou no ventre de Isabel, Davi dançou na frente da arca e disse: que alegria está diante de mim a arca do meu Senhor. Quando Davi sai da presença da arca, a arca vai ficar 3 meses na casa do sumo sacerdote Obed-edom. Maria escuta o que escutou na mesma região e fica 3 meses na casa do sumo sacerdote Zacarias. Vocês acham que é coincidência? Não. O nome disso é prefiguração e cumprimento. No Primeiro Testamento tudo é prefigurado. E no Segundo Testamento, no Novo Testamento, se cumpre. É fato. É profético. A gente tem uma ligação profunda para dizer, essa arca era uma espécie de trono de Deus sobre a terra. Era um meio de intermediação. Esta arca é de fato o paraíso terrestre do novo Adão. É o trono de Deus na terra. É a medianeira junto a Cristo, o mediador. É muito interessante. Quando a gente mergulha em Maria, a gente se apaixona por ela, porque Maria é apaixonante. Ela é apaixonante. Maria dá para estudar horas e horas e horas e horas, e você sempre sai pensando assim, meu Deus, eu não sei nada. Ela é apaixonante. Agora, eu tenho que pontuar e abrir um espaço para vocês. Senão eu falo por horas sobre Maria, porque eu sou apaixonado por ela. Vocês não vão ter tempo de perguntar, eu vou estourar o tempo de todo mundo. Então, eu vou parar de falar direto agora e vou abrir um espaço para que vocês perguntem. Vejam, eu não falei de Maria Imaculada Conceição, eu não falei de Maria Mãe de Deus, eu não falei de Maria Virgem Perpétua, eu não falei da Assunção de Nossa Senhora, eu não falei um monte de coisas. Eu só falei um pouquinho de Maria, para vocês começarem a conhecer Nossa Senhora. Perguntas, um de cada vez, por favor. Eu vou presumir que todo mundo já sabe tudo, hein? Pode falar. Pois não. Algum tempo atrás eu li um livro. Algum tempo atrás eu li um livro, Sim. apócrifo. Sim. E o que eu entendi a respeito de Maria, que ela foi criada no templo, antes de tudo ela vinha sendo preparada por Zacarias. Por isso a resposta tão segura, e a única dúvida foi como se dará. Mas a resposta segura diz assim, o livro apócrifo, que ela, como foi criada no templo e preparada o tempo todo, então ela tinha certeza do que seria. Não saberia como seria, mas tinha certeza do que seria. E, pelo outro lado, a resposta, além de ser segura, ela só não sabia como se daria, o fato de ela ser engravidada. Então, deixa eu explicar uma coisa importante. Eu sei que eu mencionei uma tradição baseada no apócrifo, mas uma tradição que a igreja, inclusive, guarda na liturgia. Vamos entender uma coisa bem básica e importante para todos nós. Primeira coisa, apócrifos são livros não inspirados. Eles não pertencem ao cânon bíblico, tá? Não estão aqui. O que está aqui é inspirado, é palavra de Deus. Deus é o autor. Ele inspirou o escritor, segundo a Dei Verbum, né? O agiógrafo escreveu sob inspiração divina. Então, Deus é o autor. Quando se trata de apócrifos, a igreja usa algumas partes ou alguns elementos de um apócrifo ou outro. Primeiro conselho importante, tá? Eu já chego na sua questão. Nós não devemos sair por aí lendo apócrifos, porque isso vai gerar confusões na nossa cabeça. Nós devemos estudar a Bíblia, aquilo que é canônico, e sempre acompanhado do catecismo, que explica a Bíblia para nós. Estuda aquilo que a igreja ensina, que é o melhor caminho para chegar lá. Agora vamos à sua dúvida. A gente pode especular em torno disso, mas a gente não pode dar essa certeza. A princípio, a ideia é, Maria foi apresentada no templo, lá passou um período. A igreja ortodoxa vai dizer que ela era visitada por anjos. O Islã também vai dizer isso. Mas a nossa fé não diz isso. Então, ela só faz menção da apresentação de Maria no templo.
como a entrega de uma menina que aos 3 anos já queria ser de Deus. Então é bonito um ícone até que eu me lembro, que tem a apresentação de Maria no primeiro plano e no segundo plano em cima tem a anunciação, para dizer que o sim de Maria não é um sim que acontece momentaneamente. O anjo diz e ela diz, espera aí, vou pensar, ok, eu aceito. Não é assim. Esse sim nasceu na infância e foi crescendo até aí, ok. Que Zacarias era o sacerdote naquele período, confere. Agora, que ele preparou ela para isso, ou que ela sabia que ela ia ser a mãe do Messias, isso não confere, tá? Não há essa informação. Isso é uma especulação em cima de um apócrifo. Então, essa especulação vai gerar informações que não se sustentam. Então, não posso fazer isso, tá ok? Alguém mais? Diga. Não, eu estou aqui para isso. Sim? Sim? Você falou, algumas pessoas falam um pouco de Maria, mas falam daquele jeito, com um certo desprezo e desdenho. Tem se visto isso por aí a todo momento. Sabe o que e é algumas triste? pessoas ainda chegam nessa questão. Sim. O porquê ela foi criada como? Sabe o que é triste? Perceber que aqueles que hoje se chamam de protestantes, né, não conhecem nem o pai deles, que em 1517 arrumou essa confusão toda, e com todas as heresias que ele cometeu, ele ainda acreditava em Maria como virgem, em Maria como mãe de Deus, ele ainda acreditava, escreveu sobre isso depois da reforma. Tem vários escritos dele depois da reforma, que não reformou nada, está mais para a revolução. Depois daquela confusão que ele arrumou, em 1517, pouco mais de 500 anos atrás. Então, antes disso, olha só que coisa bonita. Antes de 1517, qualquer livro de história do mundo que você ler, que trate de antes desse período, quando mencionar cristão, é católico. Não existe protestante antes disso. Então, a natureza do protestante é uma só, protestar. Ele não entende de Bíblia. Tirem essa ideia da cabeça, de uma vez por todas, de que o protestante conhece a Bíblia e o católico não. Isso não é verdade. Não toda a verdade. O católico não conhece quando não quer estudar. O protestante não conhece Bíblia. Aqueles que realmente mergulham na Bíblia e estudam Bíblia a fundo, acabam voltando para a Igreja Católica. É numeroso. É numeroso os casos de conversão e de volta para a igreja daqueles que se aprofundam nos estudos. Então vamos lá, vamos ter discernimento, tá? Mas não fique preocupado com isso. Procure livros católicos que tratem de Maria com bastante discernimento. E aí conheça melhor. O catecismo é um bom começo, tá? Alguém mais? Perguntas? Por favor. Faça, querido, faça. Bom, obrigado. Não é nem tanto sobre teologia ou mariologia, assim. É mais uma pergunta, digamos, pessoal. Sabe, muitas vezes eu vejo pessoas como você mesmo, que tem uma grande devoção, um grande amor à Nossa Senhora. E eu fico muito admirado com essas pessoas. Eu acho muito bonito a devoção e o amor que eles têm à Nossa Senhora. Eu, como católico, eu sei que Nossa Senhora é nossa mãe, que é nossa rainha, sabe, tudo isso, sabe? Mas, de alguma forma, eu, sei lá, eu tenho essa proximidade com Maria, que eu gostaria de ter. Aí a minha pergunta é essa: como que eu posso fazer para suscitar esse amor no meu coração por Nossa Senhora? A primeira coisa para amar é conhecer. Ninguém ama aquilo que não conhece. Se você conhecer Maria, você se apaixona por ela. Assim como quem conhece Jesus se apaixona por Jesus. Eu sempre digo para os meus alunos, depois de um dado tempo que estão estudando,
eu digo, bem-vindos, agora vocês não prestam mais para ser protestantes. Porque não dá mais. Você chega num ponto que você olha e fala assim, agora não sirvo mais para ser protestante, eu não posso mais ir embora. Só tem a Igreja Católica, eu vou para onde agora? Agora eu conheço a verdade, eu descobri aquilo que é essencial, agora eu não posso mais ir embora. Eu só posso ir embora enquanto sou ignorante, enquanto eu não conheço. Aí eu sou suscetível a outras conversas, a outros argumentos que podem distorcer a verdade e me apresentar coisas assim. Mas para amar Nossa Senhora, é preciso conhecê-la, só isso. Conheça Maria e você vai aprender a amá-la, vai ser natural. Alguém mais? Por favor. Uma pergunta. Por que no outro dia, o anjo veio dela, ela tinha 12 anos, certo? Sim. Não. Porque com isso, quando Maria ficou grávida, ela pensou, José provavelmente vai recusar porque o filho não é dele. Só que depois o anjo foi até ele e disse que Maria estava grávida, mas não era do sangue dele, mas ele teria que adotar como seu filho. Por que na mesma hora José não disse, esse filho não é meu? Então, Porque ele não rejeitou. por que ele não rejeitou o filho que não era dele? Vamos lá. Vamos entender uma coisa. Em primeiro lugar, a paternidade não se dá somente pelo sangue, tá? Na cultura judaica é importante entender uma coisa. Para você entender essa dinâmica de Deus. Deus quis o seu filho de uma virgem, primeiro para que ficasse claro para o mundo inteiro que aquela é uma situação única, extraordinária, milagrosa. Mas é necessário que tenha um pai. Por que é necessário que tenha um pai? Porque na cultura judaica, para ser da descendência de Davi, e o Messias anunciado está na descendência de Davi. Ainda que Maria fosse da linhagem de Davi, e ele nascesse no sangue da linhagem de Davi, somente o pai é que dá a descendência, não a mãe. Então José é da linhagem de Davi. E José vai registrar Jesus perante as autoridades, fazendo então Jesus filho de Davi, na linhagem de Davi, assim como o Senhor prenunciou, profetizou por meio dos profetas anteriormente, que o Messias viria na linhagem de Davi. José quer servir a Deus. E um justo é realmente alguém correto e temente a Deus. Maria é alguém que desde o seu primeiro momento quer pertencer a Deus. Eis aqui a escrava do Senhor, sem reservas, sem nenhum pormenor, sem nenhuma condição. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela quer ser toda de Deus. Quando ela conta a José, e claro, isso é uma conjectura minha, digamos assim, em cima de tudo que eu estudei. Porque você não vai ter um momento em que ela conversa com José em lugar nenhum. Tá? Mas ela conta a José. E José, existem algumas hipóteses. Ele pode ter tido medo de assumir aquela missão por ter achado que aquela missão é grande demais para ele. Como ele pode também ter dito assim, mas será que ela está me dizendo a verdade? Pode ser que ele tenha duvidado dela. José é um ser humano. Pode ter passado muita coisa pela cabeça. Por que Deus não contou para José no dia que contou para Maria? Porque José estava sendo provado. E quando José passa na prova, quando José olha para aquela situação e pensa assim, eu vou repudiá-la em segredo. Veja, se ele duvidasse dela e presumisse algum tipo de adultério, ele poderia denunciá-la. Ela seria apedrejada e morta. E a criança também, no ventre. Ela seria apedrejada e morta. E José teria que atirar a primeira pedra. Tá? Essa era a lei. Mas José a ama. E José é justo e correto diante de Deus. Olha o que José faz. Eu vou repudiá-la em segredo. Mas ela está grávida.
Sabe o que ia acontecer se José repudiasse Maria e as pessoas percebessem agora a gravidez? José teria sua reputação destruída, porque José ia parecer um canalha que antecipou as coisas, engravidou a moça antes da segunda etapa do casamento e agora separou-se da moça e abandonou a moça com o filho. José está assumindo uma culpa que provavelmente ele pensa que Maria tem, ou José está assumindo toda a responsabilidade porque não se sente digno. Mas de qualquer forma, José está dizendo, eu assumo. E nessa hora, o anjo lhe aparece então, para dizer o que para ele? Fica tranquilo, José. O que está acontecendo é da parte de Deus. Pode assumir tranquilo sua esposa. E aí, ele não tem medo. Porque para as pessoas naquele momento, tementes a Deus, o que importava mais era fazer a vontade de Deus do que a vontade própria. Nós deveríamos ser assim. Nós deveríamos aprender com José e com Maria. Quando Deus chama alguma coisa, nós não deveríamos impor condições, medos, receios, empecilhos. Nós não deveríamos fazer, como é que o povo faz hoje? Deus chama alguma coisa, o povo fala assim, eu vou orar e vou discernir. Passa 20 anos discernindo, 30 anos. A vida acaba, está discernindo ainda. Não fez nada. O Senhor chamou, mas você ficou com essa moleta de que estou discernindo, não discerniu coisa nenhuma. Não é assim. Então, é muito bonito quando a gente olha no Antigo Testamento, até antes dele, outras pessoas, quando Deus chama. Quando Deus chama Jeremias, por exemplo, antes que fosses formado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia e já te havia designado profeta para as nações. Pô, Senhor, eu não sei falar, eu sou uma criança. Não vem com essa não, Jeremias. Sou eu que vou falar por ti. E Jeremias estava noivo, tinha 17 anos, tinha a intenção de casar, e Deus fala para ele, você não vai casar, você não vai ter filho, você vai ser profeta. E Jeremias foi o quê? Profeta. 22 anos depois, Jeremias vai falar assim, o Senhor me enganou, né? Todo mundo me odeia, olha só a enrascada que o Senhor me colocou. Olha esse negócio que o Senhor fez comigo. Eu tentei parar com isso, mas havia um fogo que queimava nos meus ossos e eu não consegui. Então as pessoas eram apaixonadas por Deus. E existem pessoas apaixonadas por Deus ainda. É o caso de Maria e de José. Mas eu tenho outra dúvida. Por que Maria não pediu Jesus ser crucificado dos apóstolos? Jesus tinha que ser crucificado. Jesus tinha que ser crucificado. Ela não pediu? Porque ela não impediu. Porque ela veio para fazer a vontade do Senhor. Quem é o Senhor de Maria? Deus. Jesus é o quê? Filho. Maria é exemplo de discípula. Jesus é Deus. Ele é o mestre. Ela sabe que ele é o mestre. Mas será que ela sabia que ele ia voltar no terceiro dia? Olha, pode ser que ele tenha dito a ela em algum momento o que iria acontecer. Tem uma coisa bem interessante. Tem um santo da igreja chamado São Máximo Confessor, que ele vai dizer, num escrito dele, que Jesus apareceu primeiro para Maria quando ressuscitou, porque ela não deixou o túmulo. Não está nos evangelhos. Está no escrito de São Máximo Confessor. Ele vai explicar, mas eu não vou explicar tudo isso hoje. Até porque estão gravando. O povo tem que começar a aprender assim. Não funciona assim. Eu não assisto de casa, de boa, tranquilo, porque eu não posso vir, porque eu não quero vir. Entendeu? Eu tenho que vir aqui para saber tudo. Senão você vai ficar só com parte do negócio. É assim que funciona. Viu? Essa é para você que ficou em casa. Eu queria saber mais a respeito da parábola do casamento. Das virgens? Das virgens, das que entraram, elas ficaram fora com as lamparinas vazias. O Senhor está explicando o que vai acontecer com a gente. O Senhor está explicando que aqueles que querem ir para o céu
são pessoas que têm que estar em constante vigília. E lembra da lâmpada? 4 horas? Vigília. 4 horas, 4 horas, 4 horas tem que encher de óleo. Ou seja, você tem que ficar acordado a noite inteira. O Senhor está dizendo, abram os olhos. Não é hora de repouso. É hora de abrir os olhos, abrir o coração. Presta atenção no mundo. Presta atenção nos tempos. Olha os sinais. É hora de voltar para a igreja. É hora de ir para os sacramentos. É hora de viver a fé. Não é hora de estar dormindo. Quem ficar dormindo, Jesus vai vir e vai perder. É que eu já conhecia a parábola, mas não tinha entendido. Agora eu sei. Entendeu? O casamento tem 2 etapas. Sim. O rapaz vai vir a qualquer hora. E a moça tem que estar pronta. Ele vem para buscar a moça e consumar o casamento. Na segunda etapa. É isso que Jesus, quando ele conta uma parábola, ele está sempre fazendo isso. Ele pega algo do cotidiano das pessoas, do contexto cultural, e ele torna aquilo porque todo mundo vai entender. Então, quando ele fala das 10 virgens, eu sei que é difícil de entender quando a gente não conhece o casamento judaico. Primeira etapa, Ketuvim. Segunda etapa, Nissuim. Então, santificação, elevação. Vai ter todo um trajeto ali. Mas a gente não sabe dessas coisas, né? Diga. Maria foi concebida sem pecado original. Imaculada Conceição. Como explicar isso para um protestante? Para um protestante não dá para explicar nada, filho. Mas Ele nunca vai entender, tá? Vamos lá. Vamos lá. porque a gente Se tem você pecado, quiser né? conhecer, eu te explico. Agora, explicar para um protestante é um trem Quer difícil. conhecer. Olha, veja. Maria foi concebida sem a mancha do pecado original. Por quê? Até para fazer uma arca de madeira, o Senhor mandou revestir com o metal mais precioso da terra, que é ouro, por causa das coisas que ele ia colocar ali dentro. Agora é o seu filho, o Santo dos Santos. Se um protestante entendesse quem é Jesus, ele jamais diria que Maria é uma mulher qualquer. Mas protestante não entende nada. Se ele entendesse quem é Jesus, ele entenderia. Ele é o Santo dos Santos. Ele é imaculado. Ele é santo, ele é puro. Ele é Deus. Deus e homem ao mesmo tempo. Ele jamais poderia estar em um ventre qualquer. Ele jamais poderia estar em um ventre manchado pelo pecado original. Por isso Deus preservou Maria. São Francisco de Sales diz algo que eu gosto muito. Ele diz assim, quando Josué foi atravessar o Jordão para a terra prometida, o Senhor ordenou que a arca fosse na frente com os sacerdotes. E quando os sacerdotes pisaram nas águas do Jordão, as torrentes do Jordão pararam em respeito à arca que ia passar. São Francisco de Sales diz que quando Deus foi conceber Maria, as torrentes do pecado que mancham todo ser criado pararam em respeito da arca da nova aliança que vai passar. Sim, ela recebe preventivamente a graça e os méritos da cruz. Tem um beato chamado Duns Scotus, o bem-aventurado Duns Scotus, ele explica isso antes do dogma da Imaculada Conceição, e a argumentação dele vai servir depois para o dogma. Ele vai dizer que Deus fez porque ele quis e porque ele pode. Ou seja, né? Ele é onipotente, ele pode. Sendo Deus, ele fez. E Maria recebeu por antecipação os méritos da cruz de Jesus Cristo. Eu posso dizer sem sombra de dúvidas que Maria é a primeira pessoa lavada no sangue do Cordeiro. Ela é imaculada, pura, sem mancha, porque ela foi lavada no sangue do Cordeiro na cruz, antes dele nascer. Ela é purificada por ele. Ele é o Salvador. Ah, mas como isso pode acontecer se ele não tinha nem nascido? Filha, até você paga as coisas antes com cartão de crédito. Você não tem dinheiro, mas paga. Não é? E a conta só vem depois. Você acha que Deus não pode fazer, antecipar algo na eternidade? Deus pode. E ele fez Maria imaculada. Ele fez Maria pura e sem mancha. Era necessário um vaso adequado para receber a presença de Deus. Então um cara falar que Maria é uma mulher qualquer... Lembrando o Padre Léo, tem que ser uma anta. Não tem outra explicação. Com todo respeito às antas, por favor. É que a anta é um animal que quando desembesta, ela corre em linha reta, e se tiver uma árvore no caminho, ela dá na árvore, entendeu? É mais ou menos isso. Alguém mais quer perguntar? Por favor. Ó, ele tinha erguido a mão antes de você. Peraí. Ele aqui na frente, isso.
No Evangelho de São Lucas, você disse assim, ela se intrigou ou na Ave Maria perturbou-se. Exatamente, a gente percebe no contexto ali que ela não perturbou-se com a presença do anjo em si, mas foi o ave que era usado para as grandes autoridades romanas. O alegra-te, que foi usado aí, o ave, o alegra-te, também foi usado para a filha de Sião em Zacarias. Alegra-te, filha de Sião. Então, assim, ali é um cumprimento de uma profecia. Não, ela não se perturbou por isso. Ela se perturbou pelo que ele disse. Você vai ser mãe do Filho do Altíssimo. Ele disse muita coisa. Veja, quando ele diz assim, ele será, ele habitará a casa de Jacó. Ele se sentará no trono de Davi. Quer dizer que ele é rei. Ela entende isso. Ele é o rei. Ele é o Messias. Ela entende que ele é o rei. Na linhagem de Davi tem um negócio perturbador aí também. Na linhagem de Davi, a rainha não é a esposa do rei. É a mãe do rei. A gente vai ter Salomão, que se senta no trono de Davi, e a rainha é a mãe dele. E a gente vai ver outros reis em Israel e também em outros povos ao redor, onde a rainha é sempre a mãe. Então ela escuta tudo aquilo, ela está entendendo, mas é muita informação, né? Olha, o seu filho vai ser o filho do Altíssimo. O Altíssimo é Deus. É Deus. Então o judeu não vai chamar Deus de Deus, ele chama o Eterno, o Todo-Poderoso, né? O Altíssimo. Ele não vai falar Deus. Ele usa outros termos. O Senhor, Adonai. Ele vai usar outros termos para chamá-lo. Então ela escuta do anjo que ela vai conceber o Filho do Altíssimo. Ele vai estar na casa de Jacó, no trono de Davi. Tudo aquilo é muita informação para ela, mas ela só se preocupa com uma coisa. Perturbou-se o seu coração. Como isso se fará? Pois não conheço homem algum. É como se ela dissesse, e nem quero conhecer. Foi isso que Santo Agostinho entendeu. Ela tem um voto com Deus. Ela não tem essa intenção, ainda que esteja casada. Ela tem um compromisso com Deus que ela deve ter tratado com Deus lá no templo. Não está escrito em lugar nenhum. Santo Agostinho pressupõe isso. Então, ela se perturba porque eu vou engravidar, mas como? Quando ela escuta que vai ser o Espírito Santo que vai descer sobre ela, que a sombra do Altíssimo vai envolvê-la e ela vai conceber, desaparece toda a perturbação. Entendeu? Obrigado. Pode falar. Então, minha dúvida é a seguinte, às vezes, quando eu estou rezando um terço, meditando os mistérios, eu fico com uma dúvida que Nossa Senhora, como eu ouço falar algumas vezes, ela esteve sempre com Jesus na sua vida pública? Sim. Tipo assim, desde o batismo... Ela está sempre ali. Até... Ela não aparece, e de novo eu vou dizer, por que ela não aparece? Ela está sempre ao redor. Ela está sempre ali. Nos grandes momentos, nos principais momentos, ela está sempre ali, próxima de Jesus. Por que ela não aparece? De novo, porque os evangelhos são a mensagem de Jesus e não a biografia dele. Então não dá os detalhes da vida cotidiana, mas dá os detalhes da mensagem, a boa nova do evangelho. Mas sim, ela está sempre ao redor de Jesus, desde o nascimento até a cruz. Por isso, São Máximo diz que provavelmente ela está lá na ressurreição, lá no túmulo. Vou contar para vocês uma parte. Segundo São Máximo, isso não está nos evangelhos, porque dizer que a mãe foi a primeira pessoa que viu não ia dar crédito. Ela é mãe, né? Tadinha, ela deve estar vendo coisa, entendeu? Essa é a ideia de São Máximo. Alguém mais? Diga!
Eu tô lendo um livro da vidente Ana Catarina Emerick, que ela é da Vida e Paixão do Cordeiro de Deus. Sim, conheço. Daí eu cheguei numa parte que tá falando do nascimento de Jesus. E fala o que você estava dizendo, né? Que Nossa Senhora concebeu sem mancha do pecado. Sim. Só que ela narra também que São José, no momento em que Jesus foi concebido, São José, ele saiu do local. É provável. Por que isso aconteceu? Ele não ficou ali para ver como aconteceu. Por respeito a Maria. Agora, veja, não há nenhuma parteira no texto bíblico. É importante entender que Jesus nasce de forma milagrosa, preservando a virgindade de Maria. Você vai encontrar nos nossos irmãos separados aquelas coisas assim: mas isso é bobagem, é impossível uma mulher dar à luz e não perder a virgindade. Responda assim: também é impossível uma mulher conceber um filho sem um homem. Por que só 50% do impossível aqui pode, os outros 50% não pode? Então o que é conveniente, o que não é conveniente, não é conveniente. Olha só que interessante. Jesus nasce de forma milagrosa. Maria não tem um parto normal. Por causa disso que você falou. Ela é Imaculada Conceição. Ela não tem a mancha do pecado original. Vamos a um argumento teológico, bem interessante. Lá no Gênesis, quando o ser humano cai, eu citei Gênesis 3,15, um pouquinho depois, Deus vai dizer o que vai acontecer com cada um. Para o homem vai sobrar um castigo, né? Uma maldição. Bom, a terra ali era favorável. Agora você vai trabalhar, vai ganhar o sustento com o suor do seu rosto e vai colher entre abrolhos e espinhos. E a mulher, agora você vai conceber em meio a dores de parto. Estará sempre sujeita ao seu marido. Dores de parto são uma maldição ligada ao pecado original. Se Maria Imaculada Conceição não tem o pecado original, ela não tem a maldição. Então ela não pode ter dores de parto. Então Jesus nasce de forma milagrosa. Aí nós vamos a uma passagem do Evangelho que mostra como Jesus nasceu, né? Tem uma passagem do Evangelho que fala logo na tarde da ressurreição, lá no finalzinho do Evangelho de São João. Na tarde daquele mesmo dia, estando as portas fechadas, ele adentrou no lugar onde eles estavam e disse: a paz esteja convosco. Depois soprou sobre eles o Espírito Santo e assim segue a passagem. Estando as portas fechadas, ele adentrou no lugar onde eles estavam. Portas fechadas aqui são um símbolo da virgindade perpétua de Maria. São Tomás de Aquino vai dizer: aquele que veio a este mundo para resgatar o mundo de toda a corrupção, não vai começar corrompendo sua mãe. Alguém mais? Pois não. Depois que os pais de Maria levaram ela ela entregou ela com 3 meses, né? 3 meses? 3 anos. 3 anos. E aí, depois, eles acompanharam toda a trajetória dela? Quantos anos ela tinha quando ele morreu? Não dá para saber ao certo o que aconteceu. Existem hipóteses. Uma das hipóteses que eu acho a mais realista é que Joaquim e Ana não estavam mais vivos quando ela foi dada em casamento. Porque é uma tradição que diz que foi o sacerdote que escolheu o rapaz. Na verdade, eles depositaram os cajados aos pés do sacerdote, ele orou, e o cajado, então, de José floriu. E ele escolheu José para ser o esposo de Maria. A ausência de Joaquim e Ana aí provavelmente indica que eles já haviam morrido nessa época. Não dá para saber ao certo. Tem muitas coisas que a gente não sabe os detalhes. Não sabe, simplesmente não sabe, tá? Em Jerusalém, na Cidade Velha, que fica dentro dos muros, existe a igreja de Santa Ana. A igreja de Santa Ana está lá, ela fica a poucos metros de onde estava o templo. Eu acho que não dá 500 metros, mas talvez uns 500 metros. Entre a igreja de Santana. A igreja de Santana fica junto ao tanque de Betesda. O tanque de Betesda vocês conhecem da Bíblia, né? É o tanque onde fica lá o paralítico deitado quando a água agita e ficava esperando o anjo. Lembra dessa história? Então,
esse tanque está perto de uma das portas de entrada da cidade, voltada para o lado do Monte das Oliveiras. Dali até o local do templo, uns 500 metros. Essa igreja guarda os restos do local onde Maria teria nascido, porque Maria provavelmente nasceu em Jerusalém, assim como ela terminou também seus dias em Jerusalém, e não em Éfeso, na Turquia, que é uma tradição tardia, tá? Então, é bem possível que Joaquim e Ana estivessem ali perto durante algum tempo. Talvez até morrer. Sim. Uhum. Já eram idosos. Eu tô aqui, você tá gastando a pergunta de todo mundo, ninguém quer perguntar? Pois é, né? Pois é. Fala. Então, minha pergunta é: como que foi a conceição de Nossa Senhora no ventre de Santa Ana? Normal. Comum. Veja, é uma pergunta que eu sempre espero. Maria foi Imaculada Conceição. No ato em que Maria foi concebida, Deus a preservou da mancha do pecado original. Mas Maria foi concebida de forma natural. Joaquim e Ana tiveram uma relação normal e ela nasceu como fruto de uma relação normal, por milagre de Deus. Tá? Eu espero as perguntas porque eu sei que elas vêm. São sempre as mesmas. Pessoal, por causa do tempo, né? Já são 9h30, é isso? Eu não quero estourar o tempo demais de todo mundo. Então a gente encerra. E eu espero ter provocado em vocês pelo menos a curiosidade por Nossa Senhora, para que vocês queiram se apaixonar por ela e conhecê-la mais. Sim ou não? Sim. Olha que bom. Chamem outras pessoas. Encham a sala, mais ainda. Façam transbordar. Não é? Porque Deus tem muito a fazer aí. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sua bênção, Padre. Obrigado, viu? Olha, uma coisa eu posso dizer para você. Eu pensei que conhecia a Nossa Senhora, mas eu conheço bem pouco. Realmente. E é aquilo que o Márcio falou, a gente só ama aquilo que a gente conhece. Tá? Então, que vocês perseverem nessa caminhada que nós estaremos tendo a partir de agora. Aprofundem-se, conheçam mais, deixe um pouquinho o celular de lado, né? Para que a gente ame mais a nossa igreja. Uma coisa que eu já cansei de falar para vocês é que a nossa igreja é rica, mas não é rica só em questão de beleza, de material, mas a riqueza espiritual que ela nos ensina. Nós temos muito, muito, muito ainda que aprender. Então, sejam curiosos em relação ao conhecer a nossa igreja. E principalmente, né, que, como o Márcio colocou, né, que fique esse gostinho de quero mais, né, de conhecer mais essa grande mulher. É aquilo que eu já disse alguma vez para vocês, né, e que o Márcio realmente confirmou. Deus, ele não dá graça pela metade. A graça sempre é completa. E aquilo que ele dá, ele jamais tira. Tá? Então, a partir desse momento, que a gente seja perseverante. Márcio, peço que você fique ali à frente, para que nós possamos rezar por você. Sim, tá? O padre vai ser o único que vai ganhar o terço, tá? Olha! Obrigado! É o compromisso de rezar pela paróquia e pelo Márcio também. Vamos rezar para o Márcio, para que, pelo seu sim também, para que ele persevere e continue
nos trazendo cada vez mais esse amor que ele tem por Maria, para que nós a cada dia mais possamos amar a nossa mãe. Também que ele persevere nesse chamado. Vamos rezar também pela sua família, para que Nossa Senhora continue intercedendo por eles. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, Rogai por nós. que Rose. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe.